Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 6 de julho, a lição 2, ela tem como título O Espírito Santo, Selo e Garantia. A lição de hoje está baseada na carta do apóstolo Paulo, chamado Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, onde aqui o apóstolo contou brevemente a história de conversão de alguns de seus leitores. E ele menciona que essas pessoas, ouviram a voz do Espírito de Deus e aceitaram, o Evangelho e aceitaram, Jesus como Salvador e foram selados pelo Espírito Santo, conforme Cristo havia prometido quando ele esteve entre nós, quando ele ascendeu aos céus. Ele disse que o Consolador viria. E aqui mais uma prova de que realmente foi cumprido, onde realmente o Espírito Santo começou a trabalhar na mente das pessoas. E ali, quando o Espírito Santo atua, está a garantia por herança de que não só que as pessoas serão salvas, mas todas as pessoas que acreditassem em Jesus serão salvas. Então o Espírito Santo é uma garantia. E nesse texto Paulo destaca assim duas bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo. Primeiro ele fala que Deus nos selou. O selo é um deles. E o outro é da garantia, que a obra de Cristo seria completa na segunda vinda de Cristo, onde nós obteremos a salvação. E essas Sagradas Escrituras nos mostram que o apóstolo Paulo ensina aos Efésios a importância da Trindade. E aqui no primeiro capítulo, de Efésios capítulo 1, ele já fala dessas bênçãos na vida do cristão, o qual nós encontramos claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo contou brevemente a história da conversão de alguns dos seus leitores, pela atuação do Espírito Santo, e ele nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. E o apóstolo Paulo, ele discorre assim sobre a tremenda importância do Espírito Santo na vida dos crentes nesta carta. E ele aqui usou de duas imagens ou metáforas na atuação do Espírito Santo nas pessoas. E espantosa a maneira pela qual, nesse capítulo, ele menciona essa grande declaração que, como frutos das riquezas das graças de Deus, que tornou abundantes a todas as pessoas. E aqui ele nos apresenta nesse versículo 13, de maneira assim explícita, a pessoa do Espírito Santo fala o seu nome propriamente dito, e nós somos postos face a face com certos aspectos vitais na existência do Espírito Santo, na atuação e na sua obra. E primeiramente ele descreveu que o Espírito Santo é como um selo, ou seja, uma identificação de uma presença real e seladora que ocorre desde a conversão das pessoas, quando elas aceitam a Jesus como nosso Salvador e Senhor de suas vidas. E nos tempos antigos, muito antes de Jesus vir pela primeira vez nesse mundo, já se usavam selos para as mais diversas funções e variadas, como autenticar cópias de leis, cartas, mensagens para validar a excelência,
a autenticidade, né, do documento, ou a quantidade de um recipiente, ou quando Deus diz que o rei de Tiro, ele era o selo da perfeição, que diz lá em Ezequiel 28:12. Ou o selo era usado assim para testemunhar também assim transações, que fala lá em Jeremias 32, versículos 10 até 14, e também no versículo 44. E assim nós também fazemos e colocamos esses selos em contratos, né, que fala lá em 1 Reis 21:8, e também em testamentos, né, adoções. E o selo impresso, ele é fixado e ele indicava, né, uma propriedade daquele que o colocava, né, que aquela propriedade fazia parte daquela pessoa. O que nós temos que entender através dessa carta de Paulo, que um cristão não torna-se um cristão por acordar simplesmente de um dia para outro e mencionar hoje, ó, eu tenho fé em Jesus. Os esforços de uma pessoa sem a ação do Espírito do Senhor não têm efeito algum. E esse versículo 13 de Efésios 1 mostra o verdadeiro procedimento de Deus alcançar uma pessoa. A presença do Espírito Santo na vida marca o crente com a propriedade de Deus e expressa a promessa divina de proteção, que fala em Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele nos selou e por isso nós estamos seguros em suas mãos. Não há nada que possa revogar o chamado do Senhor na vida de uma pessoa quando ela se deixa envolver pelo Espírito Santo. E assim nós somos marcados a fim de indicar a quem nós pertencemos e no fim dos tempos será de extrema importância. E o apóstolo afirma claramente que no momento que alguém aceita, né, e ouve o chamado do Espírito Santo, que se entrega verdadeiramente a Cristo e crê nele, o Espírito do Senhor sela aquela pessoa. O Espírito Santo carimba e fala que aquela é uma propriedade de Deus para o grande dia da redenção, ou seja, da segunda vinda do Senhor, que se aproxima, que está breve para acontecer. E que bom ver nessa mensagem assim tão maravilhosa para todos nós, nessa lição, que nos liberta, né, que nos dá esperança e um conforto, assim, em um momento em que nós vivemos em um mundo que está cheio de um grande conflito cósmico, né? Cheio de provações e conflitos. E a experiência do Espírito Santo que nós temos é uma antecipação das alegrias e bênçãos do céu, o qual nós teremos no dia que o Senhor Jesus vir nas nuvens dos céus para voltar para nos buscar e nos tirar desse mundo de aflições. E até o dia de sua volta, a segunda e definitiva volta de Cristo, para buscar os seus, a quem ele selou. E o apóstolo aqui em Efésios 1, ele se utiliza de uma segunda imagem para definir o Espírito Santo. E ele menciona que o Espírito Santo é garantia da nossa herança ao reino dos céus. E diz que ele é quem nos dirige para o momento em que a herança será dada na totalidade, na íntegra. E ele fala na volta a falar, né, na volta de Jesus. E também ele menciona no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e capítulo 5, versículo 5. E o Espírito Santo, ele é o selo de Deus para afirmar, garantir que nós pertencemos a ele, Deus, e que o fará o que ele prometeu. O Espírito Santo é uma antecipação, um depósito, uma assinatura reconhecida em contrato. Sua presença em nossas vidas ratifica que nós temos uma fé genuína
e que prova a todos nós que somos filhos de Deus. E é uma oportunidade para todos nós disto. O Espírito Santo é a garantia de todo o resto que virá depois. Jesus nos comprou para si mesmo e deu-nos o Espírito Santo como garantia que a redenção teve início e será completada na segunda vinda de Cristo. A palavra traduzida como garantia na Sagrada Escritura, arrabon, foi um empréstimo da língua hebraica e ele também era muito usado no grego como koiné no Novo Testamento, para indicar que ali era uma primeira parcela, né, um depósito ou um pagamento adiantado que exige do comprador pagamentos adicionais. Porém, nós crentes não pagamos essa garantia, mas sim nós recebemos de Deus. A presença preciosa, né, do Espírito Santo na vida dos crentes, segundo o apóstolo Paulo, é a primeira parcela da herança que nós recebemos de Deus e que se completará na salvação e na redenção que virá com o retorno de Cristo a este mundo, que nos levará para as mansões celestiais. Por outro lado, a nossa parte é nós aceitarmos a Jesus como Salvador e receber com o coração grato e submisso o que nos foi oferecido por Jesus e lhe obedecendo aos seus estatutos e mandamentos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, vem na sua mente sabedoria. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passa a ter entendimento, você passa a conhecer melhor as Sagradas Escrituras, manusear as Sagradas Escrituras, né, pelo poder do Espírito Santo, que é Ele que sela e que é Ele que dá garantia para todos se salvarem na segunda volta de Jesus. E é por isso que meu amigo, não é só esse aceitar Jesus como Salvador e Senhor, porque existe algo bem adiante, mais do que isso. Porque Deus vai dar todo nós, sabe o quê? Um presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais sofrimento, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.